gente vai fazer? A ideia é a gente começar a fazer tudo, entendeu? Então a gente vai começar a fazer código, mexer no código dos outros, mesmo sem saber o que a gente tá fazendo. Entendeu? Por que eu tô Só falando vendo a isso? coisa acontecendo. Cara, eu tava falando com um amigo meu, quando eu comecei a programar mexendo em servidor de um jogo chamado Ultima Online, tá ligado? E cara, eu não tinha ideia do que eu tava fazendo, mas eu sabia que aquele comando lá, quando o bonequinho passava naquele quadrado, ele enchia a vida, manja? Aí eu comecei a copiar aquele comando e fazer ele em outras formas, tentar adivinhar a lógica dele mesmo sem entender o que ele fazia direito. Aí o dia que eu comecei a entender o que era um if, else e traduzir que if em inglês é se, aí tudo fez sentido, tá ligado? Então assim, a gente vai fazendo, entendendo a lógica, já vendo como que é uma estrutura básica de código, por exemplo, e quando vocês entenderem o que é uma variável certa ali, como que funciona um array, como faz um laço, um for, tá ligado? Cara, vocês vão ver o código e vocês não vão precisar saber o nome daquilo, mas vocês vão saber resolver tudo, entendeu? É o seguinte, cara, mano, programação tem uma parada que é bem simples, que é tudo que você quer, tudo que você imagina, tudo que você precisa já tem pronto. Sério, você pode imaginar o melhor projeto que tu tiver aí na sua frente. Cara, tem 99,9% de probabilidade de já ter algum projeto desse pronto, tá ligado? Então, o que tu tem que fazer é pesquisar. Basicamente, aprender a forma certa de pesquisar. O que a gente vai precisar do Git, mano, procura lá GitHub for Windows, GitHub Desktop, tá ligado? Vai ter lá um desktop.github.com. Aí vocês vão poder baixar. Esse GitHub Desktop a gente vai deixar instalado para facilitar a busca de novos códigos, é isso? A gente vai usar ele para poder conectar com o GitHub, por exemplo, e puxar código, colocar código lá dentro. Você vai entender um pouco melhor, tipo, quando a sem gente a fizer. necessidade dessa ferramenta explorar, ela já faz isso automaticamente? A gente consegue usar ela por linha de comando, principalmente, que é muito legal, tá ligado? Ó, vou abrir aqui uma calculadora, que é o GitHub dela, tá vendo? Tá vendo que o cara fez um compartilhamento, tem até o vídeo do YouTube dele, que como que produz essa calculadora. E aí aqui tem o código dela, ó. Então, basicamente, o código do cara tá aqui, ó. Tem um readme e a calculadora. Eu vou mostrar como tá aqui, ó. Tá vendo a mesma coisa, o readme e a calculadora, ó. Eu copiei aquele código que ele tava lá, ó, pra cá, tá vendo? É o mesmo código que ele colocou lá, eu tenho aqui, ó. O que acontece? Eu venho aqui, pego o link desse código, ó, e eu clono esse link pro meu computador. Eu basicamente venho aqui no prompt de comando, vou lá numa pasta, eu uso source aqui, por exemplo, e GitHub, que eu coloquei para repositório do Git, né, só para referência. Digito git clone e coloco o link. Ele deu erro porque já existe, tá vendo? Agradecer o cara que é o Gutonetsky. O cara aí, ó, gente boa, fez um projetinho pra nós poder copiar. Vem aqui no canto, clica aqui em copiar, ó. Tu vem no seu prompt de comando, ele já vai estar tipo na pasta users barra, que é uma pasta meio padrão, entendeu? Por isso que eu jogo aqui dentro. Aí aqui eu tenho uma pasta chamada source, então se vocês quiserem manter esse padrão, só pra ficar bonitinho, sabe? Que daí todos os códigos que eu tenho aqui, eu jogo nesse source. Pra você criar uma pasta, você digita mkdir, que é make directory, e o nome da pasta, tipo source. Quando você clonar, ele vai criar automaticamente uma pasta com o nome do projeto. É git, espaço clone, espaço o link. Aí se você der um dir, ele vai mostrar os repositórios que estão aí já. Que no caso deve ter uma calculadora aí. Beleza, agora vocês estão no linha de comando aí, vai lá cd, calculadora. E aí aqui você vai digitar code, espaço, ponto. Abre esse HTML aí pra você ver o que tem dentro. Tá vendo que o código tá tudo separado aí? Se vocês pegarem esse arquivo calculadora HTML aqui, ó, e abrir ele, por exemplo aqui, ó, o Chrome, tá o nome do cara até aqui, viu? Então, cara, tô vendo aqui. em vez de a gente fazer um Hello World, já pegamos o projeto pronto. Vamos tirar o nome do cara daí, mano. Pô, obrigado, mas já não precisa desse nome, né? Então mudem o nome aí. Vamos ver como que vocês mudam o nome aí. Vocês acham que conseguem? Cara, é igual inspecionar elemento. Exatamente, só que é dentro do código. Tá. Dá um Ctrl F, encontra onde tá um nome do cara. Dá um Ctrl Shift F, se precisar procurar no projeto inteiro. Sabe o que eu já fiz? Aí depois que você faz a alteração aqui no arquivo, só salvar ele. É Ctrl S pra salvar, tá? Pode falar. Aqui, cara. Como é que eu faço pra abrir essa calculadora? Você vai abrir ela no navegador. Então você tá vendo o arquivo aqui, o calculador HTML? Você abre ela no navegador. Aqui não tem um abrir no navegador, mas você pode abrir ele no Explorer, que é Review in Explorer aqui. Revelar no explorador de arquivos, João. Tá, então, revelar. Porque o meu tá inclusive. Isso, aí vai ter a calculadora ali pra você só Aí abrir só ela, abre ela. Deixa eu falar uma coisa. A maior parte das empresas que tu vai trabalhar, você não vai precisar criar um projeto do zero, tá? Meu,
Basicamente, esse código aqui é um HTML, CSS e um JavaScript tudo junto, tá? Basicamente aqui são vários textos e funções que estão no HTML, tá? HTML é a parte que você vê, basicamente. Então, isso aqui, ó, é full HTML, tá? Aí tem vamos dizer assim, a parte do style, do estilo, que é a parte de você deixar bonito o negócio. Aí ele tá aqui em cima, ó. Então se você olhar aqui o style, ó, é o CSS, que a gente chama de CSS, que é o estilo. O estilo vai dizer a cor, vai dizer posição, tamanho, tudo, que vai fazer ela ficar vermelha, que ela vai estar aqui no meio. E o JavaScript que a gente tem aqui, ele tá aqui embaixo, ó, que é o script. Que aqui tá falando, ó, função inserir, função limpar, função voltar, calcular, tá vendo? Com isso aqui tu consegue fazer qualquer coisa, tá? Resumindo, tem que entender, tipo, 3 línguas, é isso? Na verdade, eles é uma coisa separada para ficar mais fácil de você trabalhar e dar manutenção. Por exemplo, aqui, ó, eu vou fazer uma coisa que é tirar esse style, tá? Então, quando eu tiro o style aqui, ó, eu tirei todos os estilos, todos os CSS, né, que tem aqui. Se eu salvar e vir aqui, ó o jeito que vai ficar a calculadora. Ah, que bacana. Então, basicamente, cara, ela funciona. Você pode fazer as mesmas funcionalidades dela que ela vai te dar os resultados certos, ó. Mas Só tá tudo aqui. a gente deixou de falar que tem que ter um fundo vermelho, que a calculadora é desse tamanho e tá no meio, entendeu? Então, cara, eu acho que assim, basicamente, a calculadora é um projeto simples de se fazer da forma que ele foi feito aqui, tá? Porra, Então, sério que tu achou isso simples? Eu achei complicado que dói. a gente vai refazer ela. Bora? Tá na luz, Alex. Você achou complicado? Eu achei um bocado, eu não entendo nada, pra mim é complicado. Tá, mas você conseguiu mudar o seu nome aí? Consegui. Então você achou como alguma coisa ali no meio, não achou? Quando tu começar a ler aqui, por exemplo, doctype, tipo, ele só tá falando que esse documento aqui, ele é do tipo HTML, beleza? Ele tá usando esse lang en aqui pra falar que a linguagem desse arquivo é em inglês. Isso aqui, cara, é quando você tem algumas coisas, por exemplo, sabe as legendas, essas partes assim que o computador consegue gerar automático? Sei. Então, isso aqui são chamados de metadados, cara, que são dados que não são obrigatórios, mas essas tags podem ajudar. Então, aqui ele vai ajudar o seu computador a entender que esse documento aqui está em inglês. Ele não é obrigatório, mas é legal você aprender a utilizar isso aqui com o tempo, porque às vezes tu produz alguma coisa que é mais focado para um público específico. E a acessibilidade hoje em dia tá em tudo, né? Então, assim, ele tá falando que esse arquivo aqui é um HTML, ele tem um header, que é o head aqui, um corpo e fecha a tag HTML. O processo todo é isso, cara. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer junto aí. A gente vai começar a refazer essa calculadora, beleza? Só que a gente vai tirar tudo que tá aqui e vamos dividir em 3 arquivos. Vamos começar criando aqui um novo arquivo chamado minha calculadora. Tá, vamos fazer só o básico, que é o HTML, o head e o body. Então aqui a gente vai digitar, ó. Ele já vai jogar direto, provavelmente, para vocês, os dois campos. Aqui a gente está abrindo uma tag chamada HTML, tá? Então, essas abre e fecha são as tags que a gente vai usar, beleza? Cara, basicamente aqui a gente está falando que tudo que tiver dentro dessas duas tags aqui vai fazer parte do nosso arquivo HTML. Então, se tiver alguma coisa aqui para fora, ele vai desconsiderar, entendeu? Então, essas tags são usadas para tudo, cara. Então, a gente tem lá o header e a gente tem o body. Em inglês, head, cabeça, body, corpo. Basicamente isso. E tem algumas tags, tipo footer também, que dá pra usar aqui, que é foot, é de pé, então tipo da parte de baixo da página. Eu vou colocar a calculadora aqui, a gente vai refazer ela, cara, tudo junto, só na linha de código sem ter CSS, tá? Então vocês podem praticamente copiando o que eu for fazer aqui, mas eu quero que vocês, tipo, parem em cada momento que fala assim, ó, não entendi, tá? Aqui ele tem um nome em cima, beleza? Então a gente vai começar colocando o nome aqui mesmo. Dentro do body a gente botou o Dentro do nome. body, exatamente, porque a gente tá tudo que a gente for fazer que vai ser exibido aqui vai ficar dentro do body, tá? Aí a gente vai usar uma tag aqui, tá? Se você olhar, tem algumas tags que são usadas para, você deve ter visto isso aqui no Word, deve ter visto em vários lugares. Tem o H1, H2, H3, H4, H5, H6. São os tamanhos de headers. Coloca aí um de cada com o seu nome dentro. H1, H2, faz um de cada com o seu nome dentro. Aí tu abre, vamos abrir esse minha calculadora ali do lado. Tá, aí ó, só pra vocês entenderem a tag, olha aí o efeito dela na tela, entendeu? Então tem diferentes tamanhos de títulos ali, ó. Aí você tem algumas outras tags que você pode usar também, tá? Eu vou mostrar pra vocês um site aqui agora, rapidão. Esse é um site, cara, pô, vocês vão poder usar quantas vezes vocês quiser aprender alguma coisa de HTML, JavaScript, cara. CSS, esse site aqui, ele tem umas partes muito boas. Esse W3
schools aqui, ó, tá? Então, mano, aqui ele vai, tipo, ter todas as referências básicas que você vai precisar para trabalhar com HTML, JavaScript, CSS. Então, essas tags que eu mostrei para vocês ali, o H1, H2, H3, elas são usadas como headings, aqui, ó. Aqui ele tá, ó, HTML headings, tá vendo? Ó, o mesmo efeito que a gente tem lá tem aqui, ó. Se você olhar o código, é isso aqui, ó. É o código que a gente fez lá. Aí tem parágrafos, por exemplo, ó, que é a tag P. Aí, cara, você vai ter a tag A, por exemplo, que é usado para link, image, que você vai colocar imagens, tá ligado? Então cada tag dessa representa alguma coisa pro navegador. Todas essas tags que você colocar aqui, cara, ele vai... Quer ver? Eu vou usar essa aqui. Então, basicamente, tudo que você colocou aqui nesse arquivo, o navegador ele vai ler esse arquivo, vai processar ele e reproduzir da forma que ele praticamente compila o seu arquivo todo em um negócio só e joga para o navegador para representar. Então, cada tag dessa aqui vai ter um valor que ele vai reconhecer lá e vai apresentar de uma certa forma. Eu coloquei aqui uma label, ele reconheceu aqui o texto como uma label, tá vendo? Então, cara, basicamente cada pedaço do código que você for fazer, você vai usar... Ah, se precisa de um texto maior, você vai usar uma H1, H2, H3, que é para o texto ficar bem estruturado no seu código, tá? Então, basicamente, cada uma dessas daqui, ele tem um pré-definido o comportamento que ele vai exibir ali, tá? Então você vai vir aqui, se você vir aqui em inspecionar esse código, tu vai ver, ó, o H1, ele por pré-definição, ele tem essas propriedades aqui, ó. Isso aqui, cara, é o CSS que faz o H1 ser o H1. Dá um inspecionar em todo mundo, copia esse H1 aqui, todos esses valores estão aqui. Vamos brincar com o código um pouquinho. Tá, agora, tipo, isso aqui é uma parte do CSS, beleza? Ó, ele tem um display, um font size, um margin e um font weight. Display é a forma como esse conteúdo dessa tag vai ser posicionado, por exemplo. Então, tipo, esse H1, ele tem um display block, tá vendo? Então ele vai ser exibido aqui como se fosse um bloco. Quando eu ponho o mouse aqui em cima do H1, dá uma olhada agora na live aí, só pra vocês acompanharem isso aqui. Olha como o meu nome aqui vai marcar, ó. Tá azul e laranjado, né? Cara, o laranjado é a margem e o azul é o espaço que ele tá utilizando, ou seja, tudo dentro daquele azul ali é o H1, beleza? Se eu alterar esse display aqui, ele vai, tipo, começar... Ó, por exemplo, eu posso colocar aqui, display, e ele tem outras formas de exibir. Eu vou deixar o mouse aqui em cima, vocês vão ver como até a seleção lá muda, ó. Tá vendo? Cara, o porquê que é legal de você aprender a inspecionar? Porque, mano, se não tá encaixando por lá, você vem aqui e inspeciona, faz isso aqui, digita display ali e vai apertando pra baixo, ó. Tá vendo? Ah, entendi. Aí tu vai descobrir o que você quer aqui. Aí, block deu certo, da forma como eu precisava fazer esse título. Pô, salvou ali, colou aqui, já era, entendeu? Basicamente é isso aqui, ó, copiar daqui e colar aqui. Só que isso aqui ele não vai reconhecer como um estilo ou um CSS desse momento assim. A gente tem que falar onde a gente vai usar isso, tá? Então, ó, se você voltar aqui, você vai ver que tem uma tag chamada style, tá? Então a gente vai ter que criar ela também. Essa tag, ela é criada dentro do header. Se você abrir aqui e digitar style, já vai criar. Cara, no style, você vai abrir aqui e fechar dentro do header. Tá, o Silveira, o que você fez pra ele ficar nessas linhas mais à direita? O que isso significa? Tipo, ele não tá seguindo a mesma... Então, agora, aí que tá, ó, você tá vendo que eu coloquei aqui, ó, dentro do style, você vai ter que falar, tipo assim, eu quero que toda a página tenha um fundo preto, tá? Você vai falar o body, por exemplo, aí você vai abrir e fechar, vai abrir chaves. Aí o body, você vai falar lá, ó, background, color, black. Você está falando que, tipo, aquela tag body, ela vai ter um fundo preto, tá vendo? A cor do background dela vai ser preto. Aí, tu lembra que a gente copiou aquele estilo lá do H1? Aí eu pedi pra copiar pra gente brincar um pouco com ele. Então, o que tu vai fazer é falar que o H4 tem aquele estilo, pra gente fazer tipo, mostrar quem manda no style. Aí tá, aqui tu pode brincar, ó. Quando a gente salvou aqui, ficou fundo preto, então sumiu as letras. A gente pode falar que, na verdade, a cor tem que ser branca. Então tu vai lá no body e fala que, todas as cores vão ser brancas. Entendeu? Aí a gente foi lá e alterou o estilo do H4, falando que aquela tag, na verdade, tem esse estilo aqui. Aí a gente pode aumentar, pode falar que a tag H4, ela vai ter uma cor diferente, tá ligado? Coloca aí um yellow nessa cor. Aí você pode aumentar o tamanho da fonte também. Vai lá, tá uma fonte 2, coloca uma fonte 4. Olha lá, ó.
Ó, voltando aqui pro W3 School, ele tem o CSS aqui, tá vendo? Basicamente tudo que você vai poder usar um dia, você vai achar aqui de uma forma simples. Então, ó, fontes. Ele vai te falar alguns tipos de fontes, ó. Tipo, cursive, monospace, tem essas fontes aqui. Aí aqui ele fala como usar, ó, fonte family, tá vendo? Então, fonte family vai dizer qual que é a fonte que você vai usar lá, ó. Pode copiar uma fonte dessa aqui e colocar aqui. E você vai falar que esse H4 aqui vai ter aquela fonte, ó. Cara, aqui no CSS3, ó, W3 School, mesma coisa, tô vendo só CSS, ó, cor. Vamos lá pra cor, só pra... deve estar aqui embaixo, CSS Colors. Aqui, ó, background color. A forma de você colocar a cor pode ser um nome, o nome da cor. Tem algumas cores que ele reconhece já, tipo, de cara aqui. O Visual Studio Code ajuda muito nisso por causa de... Pô, tu não vai chegar no... Cara, quando eu fazia faculdade, a gente fazia prova e essas coisas no papel, vai escrever na mão. Então, se eu escrevesse white errado, o cara me enchia o saco, tá ligado? E, cara, da onde na vida... Já era, filho. Aonde na vida que tu vai parar e vai, tipo, usar isso aí? Não, cara. Pô, o programa aqui, ele te dá muita coisa na mão, entendeu? E você vai usar o programa, cara. Você tá no seu computador, você tá com o Google, você tá com tudo na sua mão. Você só precisa saber o que você tem que fazer. Se você não sabe, você vai pesquisar como fazer também, entendeu? É exatamente, cara. Porque, tipo assim, aqui tu vai ter uma visão já um pouco de como que é um código. Você pode não entender tudo, mas quando eu falei pra você mudar o seu nome, você foi direto lá, entendeu? Você nem sabia o que você estava fazendo, mas você sabia que era ali. É tipo isso, cara. Então, tipo assim, ó, aqui é um botão, aqui é um botão. Aí a gente pode falar que qualquer coisa é um botão. Eu vou pegar isso daí como base e vou fazer a minha própria calculadora, é isso? Aham, Estão querendo Você vai dizer? exatamente. Mas a calculadora que a gente vai fazer não vai estar nem parecida com isso aqui, não. Sim, mas pelo menos tem a base. Aham, é a base pra gente poder observar e, tipo, ter meio que uma estrutura pronta pra gente conseguir utilizar ela de passos pra gente passar por um começo agora do HTML, tá? Que nem eu falei pra vocês, cara, a gente quer passar por vídeo, por jogos, por várias paradas assim, dessa mesma forma. A gente vai pegar o código, debulhar ele, tá ligado? Então, o dia que tu chegar numa empresa e o cara fala assim, pô, precisa instalar um vídeo, tem que tocar um vídeo aqui no negócio. Você vai falar assim, ah, tá, pá, eu sei mais ou menos. Não, peraí, deixa eu sei como pesquisar. Aí você já vai saber como trazer, você já vai ter uma lembrança de que você passou por trabalhar com o vídeo, entendeu? Então, a minha ideia é passar por todos os cenários possíveis que a gente achar pela frente e debulhar o código, cara. Vamos fazer vocês, tipo, o dia que você chegar pra mim e falar assim, ô, tá, aqui tem um ponto, tá vendo? Então vamos fazer aqui um teste pra vocês verem, ó. Eu vou fazer um outro segmento aqui, ó. Eu vou citar uma classe PCH3, beleza? Pra eu dizer pro meu CSS que aquela classe vai ter essas propriedades, eu coloco um ponto aqui, tá vendo? Se eu quisesse chamar pelo ID, eu usaria um hashtag. É isso aí que tu tava falando, ah, cara, mas assim... Eu não entendo por que usa esse, por que usa o outro, por que aqui é assim. Meu, tem uma lógica simples por trás disso aqui, mas você não precisa saber disso agora. Daqui a pouco, quando tu estiver fazendo as classes, tu já vai conseguir visualizar um pouco e tu vai falar, ah, tá, entendi por que aquele ponto tava lá e aquela classe tava lá. Tá, igual o cara do vídeo lá que tu pediu pra gente assistir, né? É aí que eu quero chegar, velho. Exatamente. Espero que, tipo, pô, estejamos indo pelo caminho que eu comentei lá e que seja mais ou menos isso aí, entendeu? Só vou fazer uma coisa aqui pra gente finalizar, então. Você tá vendo esse style aqui? O meu tá de um jeito, o seu vai estar de outro, cada um vai ter de um jeito, tá? Não tem problema. Depois a gente vai fazer um esquema de subir isso aqui pro Git, e daí a gente vai mandar pro Git, e de lá a gente vai poder pegar e usar o mesmo código todo mundo. Tem uma outra forma, que vai ser aqui, que é, vamos criar um novo arquivo chamado style.css. Você vai arrancar tudo daqui e colocar dentro desse arquivo. Agora a gente vai ter que importar ele, tá? A gente vai agora fazer o que? A gente vai dizer para esse arquivo HTML que a gente quer usar aquele style que a gente criou ali do lado. Então a gente vai ter que instanciar ele aqui dentro. O rápido é colocar aqui por dentro, mas vamos lá pro W3 School, só para você usar um arquivo CSS externo. Você tem que usar esse link aqui, ó, tá vendo? Se você ver aqui na minha tela, tem um A aqui embaixo, ó. Esse A é link. Então ele vai linkar, então tipo, aqui também tem um href, ó. É a URL ou o fragmento de URL relacionado ao hyperlink, hyperlink reference. A partir de agora, todos os CSS que a gente tá fazendo, a gente não vai mais jogar aqui dentro, fazer um style, colocar aqui. Ele simplesmente vai reconhecer desse arquivo aqui, ó. Se você segurar o Ctrl, você pode clicar nele, ó. Ele vai fazer uma mãozinha. Aí pode salvar e testa lá, ó. E é o que eu fiz aqui, ó. Lembra que eu criei essas classes aqui, ó, teste, e o ID3 aqui, que eu criei no meu lado só, né? Você tá vendo esse RGB aqui, ó? Isso é legal, você pode colocar a cor de qualquer tipo, escolhendo por RGB ou pela hashtag da cor, sabe? Você pode usar esse picker aqui também, ó, é legal. Aí só pra mostrar aqui o que eu falei do A, do href aqui, ó, se você colocar esse A aqui ele tá o tweet do Deezer, olha lá, ó, cliquei, ele foi pra aquela referência lá, ó, viu?
Aí a gente pode fazer, aí depois a gente vai fazer mais umas outras coisas, mudar esses botões, fazer com que um texto vire um botão. Aí a gente vai fazer essa parte aqui das tabelas também, mas a gente não vai usar tanto tag assim, a gente vai usar algumas tags dessas diferenciadas, table, tr, mas eu vou mostrar para vocês que dá para fazer tudo sem nada disso. E que você pode fazer do seu jeito e da melhor forma que você tipo conseguir fazer ali, e mais aberto você deixar, mais fácil vai ser para você fazer alguma implementação ou incrementação, tá ligado? Porque quando você usa muito framework, que já muito código pronto, você fica limitado, porque você vai mudar o negócio lá, mas pá, daí tu quebra o sistema. Isso. Aí você não consegue deixar bem personalizadinho. Quando você faz tudo do zero, mano, você faz do jeito que você quer. Entendeu? Então tá, ó, quem quiser tentar avançar um pouco na calculadora e brincar aí, fica à vontade. Eu vou parar essa aqui pra gente não estender muito e não ficar cansativo.